Abençoa, Senhor, as nossas almas que precisam constantemente do fortalecimento espiritual advindo das Tuas palavras. Essa é uma oportunidade renovada de receber os esclarecimentos divinos que nos proporcione a educação da nossa maneira de ser. À maneira de um aluno da escola tradicional que precisa estudar e refletir para fazer os exercícios de fixação e comprovar o seu aprendizado, nós também temos que ter os mesmos cuidados para que os teus ensinamentos se solidifiquem em nosso interior. Essa riqueza espiritual não pode ser um talento escondido, mas sim multiplicado. Nos ajude, Senhor, a termos o entendimento que movimente os nossos sentimentos e consigamos transferir para as nossas atividades simples ou complexas os teus exemplos. Jesus, que as suas lições perenes de simplicidade e humildade sejam acolhidas em nossos corações e que nos esforcemos para fazermos delas uma prática natural que se incorpore ao nosso viver através da nossa percepção e vontade. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Obrigada, Senhor, e assim seja. Muralha do Tempo, capítulo 18, item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 13. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estruturas se endossam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aperfeiçoamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perda de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que desenrola momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltrante.
Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Emmanuel. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos. Prezados irmãos em doutrina espírita, há 70 mil anos atrás, um dos fósseis do homem de Neandertal deixava esse marco inicial para a humanidade do século XVIII, do século XIX, onde os estudos chegaram à conclusão de que esse antropóide seria um daqueles que ao longo dos estudos também seriam detectados. Os sinantropos pequinenses, o homem de Java, o homem da Lagoa Santa em Minas Gerais, mais recentemente. Mas nós transitamos num processo da evolução dentro de um planeta embrionário primitivo, até que chegássemos ao homem da era digital. E observando que mesmo por ocasião do 6º século antes de Jesus, dando, portanto, um grande salto milenar, ainda tínhamos as concepções tribais, como acontecia no início das eras pelo instinto de sobrevivência, e cada grupo, naturalmente, previa que os acontecimentos lhe fossem favoráveis, até porque em razão das guerras que se sucedem depois, que o homem sai do paleolítico, sai da palafita para formar sociedades e apossar-se da terra, e de um modo iludido cercar algo, supondo ser seu, nós passamos a ter esse psiquismo de concorrência e se formaram as tribos. Observaremos até um pouco antes, na história da Palestina antiga, as tribos de Judá, e vamos ver exatamente nesse ambiente uma estrutura de competição, quando Jesus resolve descer à superfície objetiva do planeta, pela segunda vez se aproximando definitivamente e se encarnando, e proclamando a palavra amor, para que o sistema tribal cedesse às concorrências das guerras e entendesse que a humanidade, o ser humano é de fato um só país, é uma só nação. Todos estamos sob o cajado do mesmo pastor, mas Cristo anuncia mais que existe um Deus único para um mundo completamente politeísta ou agnóstico. A boca de Jesus anuncia essa individualidade incriada, que na codificação de 1857 será a inteligência suprema, a causa de todas as coisas. Ou numa premonição de Aristóteles seria o motor imóvel, enquanto unidade, regente do sistema gravitacional, a orquestra regida por esse maestro. E nós entendemos com Jesus que o Deus não é o Deus dos exércitos, que protegeria o povo de Israel contra a dominação romana. Não é o Deus da minha religião, da minha tribo, não é o Deus da minha família, porque a criatura observava na natureza que alguns fenômenos aconteciam depois de diversos pedidos a Deus, de preces, de orações, e Deus como que socorria
E a criatura, cheia de alegria, tinha a suposição que a sua tribo havia recebido uma benesse, porquanto Deus havia dado esta graça a um povo. E só a Palestina acreditava num Deus único, mas não acreditava num Deus único em amor que Jesus veio dizer. Então esse Deus único também só protegia a Palestina antes de Jesus. Até hoje a humanidade transita em busca. Daí a proposta da noite: buscar para encontrar. Buscais e achareis, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. A que Deus nós procuramos? Ao Deus provedor das nossas necessidades, que nos agracia quando deixa tantos em desgraça. É o Deus da prosperidade, que dá para uns que bajulam a Deus em preces e orações, e nega para outros que não agraciam Deus tanto nos seus vocativos. É o Deus sem crítica do fanatismo, que é muito diferente do processo de transformação. O Deus salvífico, facilitador ao sabor da freguesia, que contempla alguns, volta a dizer, e tantos outros não, porque não pertence à egrégora, à estrutura do centro espírita, ou da igreja tal, que se distribui no quarteirão e no outro quarteirão. Este Deus que é competido dentro dos segmentos cristãos por milhares de estruturas de pregação, e que está na televisão anunciando o reino dos céus, e que para encontrar com este Deus basta levantar o braço, arrepender-se, estará salvo. E nós então nos encontramos nesta noite, compreendendo que o encontro com o Deus Criador, na legenda trazida por Jesus no signo do Sermão do Monte, é você fazer a vontade de Deus, como o samaritano que descia de Jerusalém para Jericó e socorreu a criatura à margem do caminho. É você entender que todos os bens da terra não lhe pertencem, você é proprietário? Não, você é usufrutuário, terá que devolver. Daqui só levará a inteligência, as qualidades morais e os conhecimentos. Definitivamente não procurar no mundo o ponto final da jornada, quando a trajetória é apenas um marco de caminhada, menos que centenário terei que retornar. E observar que os pássaros dos céus não plantam, mas colhem em razão da providência divina. E que os lírios do campo se vestem de maneira tal, em razão da natureza que lhes dá, como Salomão não conseguiu vestir com as suas túnicas de rei. E que Deus quase sempre nos dá nessa busca não o que nós gostaríamos de ter, mas o que é melhor para a nossa evolução. E viajamos do antropóide até a Era Nova. Quando Jesus, no ano 33, nos aproximando destes 2000 anos, 20 séculos a caminho da compreensão, ele então, ao adentrar o templo de Salomão, seguido por os discípulos, observa a suntuosidade do pé direito da edificação construída por Zorobabel, destruída, depois refeita, ataviada com madeiras nobres por Herodes o Grande, as colunatas recobridas de ouro, não fosse nas estruturas da abóboda. E os discípulos encantados diz: vê, mestre, que construções, que colunas. Ele então se volta para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra, tudo será derribado. Mas o templo de Jerusalém, que comportava mais de 70 mil pessoas, e que tinha nas suas adjacências complementos que faziam lembrar nas construções laterais um pequeno bairro, tal a dimensão,
representava a grandeza do reino de Jeová na terra nos tempos de Salomão. Ali nós tínhamos o que acontecera no episódio da expulsão dos vendilhões do templo, porque era também o mercado, era onde o povo ia, onde as grandes festas anuais ou mensais em consagração, onde os censos convidavam para os recenseamentos da terra, como ao tempo de Tibério César no ano 1. E Jesus então, saindo com os discípulos cabisbaixos, atravessa o vale do Cedron, e ao ganhar o topo do Jardim das Oliveiras, eles voltam a indagar o mestre: o que queres dizer com isso, Senhor? E ele então traz uma lição extraordinária, com eloquência nesta noite. Nós, os cristãos espíritas do século 21, podemos compreender, quando ele anuncia que viriam ao mundo a destruição, era um símbolo a destruição do templo de Salomão, que de fato aconteceria no ano 70, quando os exércitos de Roma fazem daquela região uma colônia. E Jesus diz, além da destruição, nós teremos em meio a ela, depois das guerras, terremotos, maremotos, acontecimentos sísmicos. Mas não se impressionem, porque ainda não será o final. As estrelas cairão do céu, a lua não dará sua claridade, nem o sol. E que dia será, mestre, este dia? Este dia nem o Filho sabe, e nem os anjos dos céus. Quer dizer que tinha mais anjos, além desse anjo planetário encarnado. Mas observem nos céus, onde houver os abutres, aí estará o cadáver. Mas não se iludam, porque haverá profetas e falsos profetas que enganarão a muitos, e nós recobramos na passagem. Haverá tantos prometendo os céus aos filhos da terra, o reino dos céus, entretanto, nos convidando a conquistar o reino do mundo, porque tudo Deus dá para os falsos profetas. Toda necessidade que você tiver, Ele irá socorrer. E você, portanto, será muito feliz no mundo. Eles não sabem a geografia dos céus, porque não salvaram a eles próprios e vivem salvando o mundo. Nos encontramos aqui nesta noite para desdobrar essa escatologia prevista nesta premonição profética de Jesus, pouco tempo antes que ele adentraria a cidade no jumentinho e seria levado dias depois ao tronco e subiria o Gólgota, onde seria crucificado. No ano 65, 66 da nossa era, o último apóstolo sobrevivente, João, havia sido exilado para a ilha vulcânica de Patmos por determinação do imperador romano Domiciano. E ao chegar no seu novo habitat, levado por soldados e largado esquecido como uma fera que passa a morar nas entranhas da rocha à semelhança de uma caverna, o bondoso apóstolo já transitava a direção dos 90 anos de idade. Morreria a fome e a sede? Não, porque os pássaros dos céus não plantam, mas Deus provê. E à tarde ele conversava com os peixes na praia, vendo desdobrar-se na distância de se encontrar com os céus a perspectiva do mar Egeu. Dois infinitos ali se abraçavam num abraço insano, diria o poeta da liberdade, azuis, plácidos, sublimes,
qual dos dois era o céu, qual o oceano. E ele cogitava, onde estaria o divino pastor, quando Jesus lhe aparece na claridade do lusco-fusco do poente, se aproxima, as vestes brancas, irradiantes de luz, fazia lembrar ao apóstolo o episódio da aparição e daquela ascensão relativa acontecida no Monte Tabor, quando Jesus, translúcido e radiante, tinha as vestes alvinitentes, e ao lado dele 2 espíritos, Moisés e Elias, que com ele conversavam. João via a mesma perspectiva, era o mesmo homem, era ele que trazia um livro branco agora, lacrado com 7 selos. E ao abrir o livro, na simbologia de romper os lacres, deixava na intuição do apóstolo e na linguagem da inteligência dos espíritos a sequência de aparições que se dariam após o mestre desvanecer-se na mesma claridade que chegara. Por ali um trotear de cavalo, um cavalo branco, cavalgava sobre as águas como um corcel indômito, ou adentrava as areias da praia e chegava a pórtico da caverna. João achava que aquele cavalo, cavalgado por um cavaleiro igualmente de vestes brancas, poderia ser Jesus, mas não era Jesus que desaparecera. O cavaleiro trazia um arco nas mãos, na outra uma coroa. O que queria dizer este símbolo? Ele sugeria poder, dominação, seria um grande tribuno, falaria a gentes, seria um chefe na comunidade das nações do futuro, seria uma nação hegemônica, e todas as nações ouviriam a esse governante. Mas em sequência um cavalo vermelho surge, e o apóstolo percebe pela mensagem que ele trazia os aspectos da beligerância da guerra. O cavalo era o meio de condução mais ágil e mais utilizado nos combates. Igualmente ele trazia um arco, agora com a flecha, e as flechas, as setas eram as mais utilizadas nas guerras. O apóstolo compreende que a humanidade transitaria depois do governo soberano, que talvez seria aquele acontecido depois de 313, no combate dos exércitos de Constantino, na passagem da Ponte Milvia contra os exércitos de Maxêncio, em que os cristãos que morriam no circo passam a não ser mais perseguidos e da condição de dominados, aboletam-se no camarote cômodo do poder dos dominadores. E nós perceberemos as guerras nas primeiras décadas do Império Romano após Constantino. 200.000 pessoas foram contadas, mortas, levadas ao poste do sacrifício. E em nome deste Jesus, que era todo amor, todo misericórdia. Mas João se encontra numa furna em Pátimos e vê surgir um cavalo negro. Ele traz exatamente o desdobrar dos aspectos captados pela tela mental do apóstolo, que abre os olhos para ter certeza, porque ele também enxerga objetivamente. Vem a mensagem como uma premonição dentro desta sequência. Este cavalo traria à terra a fome. Todas as crises econômicas do mundo estavam simbolizadas nesse signo, que seria sucedido por um cavalo amarelo, que muitos supuseram ser a besta do Apocalipse, porque esta besta trazia a mensagem da devassidão, do sofrimento, da peste, das pandemias que assolaram a humanidade em todos os séculos. E João se recordava que, à medida que aparece o símbolo do cavalo, rompe-se um dos 7 selos. Em seguida rompe-se de fato o 5º selo, em que mostra ao apóstolo uma visão
em que ele percebe que os primeiros seguidores de Jesus são levados aos martirológios. E não poderíamos fazer uma digressão histórica cansativa, mas nos lembramos que já no ano 35, o primeiro mártir do cristianismo será Estevão, morto à pedrada nas adjacências do Templo de Salomão. Depois os apóstolos, 3 deles crucificados, como Jesus, um outro crucificado de cabeça para baixo adiante, o apóstolo Pedro. Ele, Paulo, degolado nas águas salvianas no burgo de Roma. O apóstolo Marcos, despedaçado, arrastado por cavalos, numa cidade nas proximidades de Veneza. E os outros todos levados ao óleo fervente, à água quente, aos trucidamentos. E nós assistimos no Circo Máximo, com Domício Nero, os espetáculos truanescos, em que os primeiros mártires da sua era passam também a ser levados aos espetáculos, que se sucedem na arena do circo romano, no Coliseu de Tito de Vespasiano. Fechou-se o 5º selo do livro da Revelação, o Apocalipse. Mas Jesus havia deixado o signo do 7º selo, o último a ser aberto no livro branco da Revelação. Seria o dia do juízo, o juízo final. E nos encontramos aqui, nesta fase de transição planetária, cogitando: será que o mundo vai acabar desta vez? Divaldo Franco diz que nos últimos 85 anos, o mundo já teria acabado 12 vezes, não acabou. E não vai acabar. Será em 2019 agora a próxima data nesta escatologia? Porque nós tivemos um aviso em 1969, quando Jesus teria, como uma comunidade de espíritos, participado de uma reunião dentro dos ambientes da atmosfera planetária, segundo comunicações do mundo maior. E nos daria, segundo eles, ou os intérpretes dele, melhor dizendo, porque Jesus não marcou data, 50 anos de moratória. Nos cálculos dos que fazem o cálculo para terminar em 2019, a data limite. Observamos desde o início dos anos 80, como nos observatórios astronômicos da Terra, uma mudança em que todo o sistema solar ingressa dentro da camada de fótons do sistema Alcione, uma das 7 Pleiades da constelação do Touro. Observamos pelos psicólogos e sociólogos do mundo a mudança de comportamento das crianças, catalogadas como índigos cristais e outras mais. Percebemos que o mundo sofre mudanças, ciclos, períodos, assim como aconteceram as 2 guerras mundiais, do Cavaleiro Vermelho, do Apocalipse, e não era o fim. Estamos estarrecidos com a possibilidade do comandante da nação americana apertar o botão vermelho e o Pentágono expender as ordens para que os mísseis ejetados carreguem bombas de hidrogênio 100 vezes mais forte do que uma bomba de nêutron, para destruir, em questão de minutos, aquela nação da Ásia, que igualmente nos ameaça na parte norte da Coreia, ou ameaça a nação hegemônica do continente americano, de mandar a mesma bomba que eles produziram. E nós ficamos pensando se novamente o símbolo da abertura do selo repete no ciclo da curva da mola na história, porque ainda seremos visitados pela guerra, porque a beligerância tribal, o Deus que protege a uns e outro não, ainda é um pouco o Deus dos quarteirões do mundo, porque o egoísmo ainda é a tônica da terra, a competição, e quando nós não sofremos as guerras, nós vivemos no país como o Brasil a paz, mas uma paz
que diariamente na cidade de São Paulo, mais de 1000 pessoas morrem nos combates homicidas. Assistimos pela televisão esta verdadeira guerra no morro, com a intervenção do Exército Brasileiro. Mas no trânsito, nas ruas, nós ainda atraímos o ladrão, ainda produzimos nas exclusões sociais os cinturões das cidades que pulsam o ódio contra aqueles poucos que têm mais, muito mais do que eles quase nada têm, e tantos abaixo da linha da miséria. O mundo ainda necessita da repetição desta curva na história, embora numa dimensão mais alta, como a curva da mola. Eu ainda estou sujeito ao crisol da depuração. E Jesus dizia: ainda não é o fim, é o anúncio, para que vos preparem, se acautelem do fermento dos falsos profetas, dos enganos do mundo. A profecia nos foi dita para que nós nos acautelássemos. É um aviso do profeta exatamente para que não aconteça a profecia. Esta é a finalidade pedagógica da providência, ao nos avisar sobre as coisas que podem acontecer, coisas que fazem parte de um calendário cósmico. 25 mil anos antes de Jesus chegar aqui, nós teríamos, segundo os estudos que qualquer um pode vasculhar ainda hoje na enciclopédia livre da Wikipédia, nós, os planetários do mundo, já humanoides, sofremos um episódio que muitos acham que poderia ter sido aquele descrito como a passagem em que a Arca de Noé salva alguns animais porque a humanidade inteira foi submersa pelas águas. Outros fenômenos de glaciações são registrados em períodos anteriores, num texto curto e breve desse dicionário. E vamos perceber que a era do gelo aconteceu algumas vezes na Terra, e que o nosso eixo planetário era retilíneo, e provavelmente em razão de um meteoro, se é que isso foi possível, os dinossauros desapareceram da Terra, e a intensidade de um choque maior que milhões de uma bomba atômica teria desaparecido com as espécies dos dinossauros e outros animais mais. Para ao longo de milênios nós refazermos as estruturas, embora esta referência seja antes da idade do ser humano planetário, a maioria delas. Estamos dentro de um calendário astronômico, em que os observatórios do Monte Palomar, muito mais o telescópio Hubble em órbita, observa que dentro do cinturão extraordinário da Via Láctea, com 200 bilhões de estrelas, como o nosso Sol, entretanto a grande maioria maiores, nós estamos dentro de um extraordinário cenário de mundos, essa poeira que dorme no chão do firmamento, nas palavras do mesmo poeta citado antes. Nos encontramos dentro de uma comunidade de nações universais, e que a nossa galáxia está dentro de um complexo, pelo menos, de 100 bilhões de galáxias, vasculhadas pelas objetivas dos telescópios da Terra. E nos damos conta de que o nosso sistema solar provavelmente terá 11 bilhões de anos mais, quando o nosso planeta não passará de mais 5 bilhões, porque se chegasse junto com o momento em que o Sol se acabasse, assistiríamos todo o eclipse do sistema, e naturalmente a gravidade exercida por este polo maior, o magnetismo de propulsão do Sol, não permitiria a sobrevivência sem a luz, sem a intensidade e o calor. O seu próprio ponto de gravidade explodiria e nos tornaríamos uma poeira cósmica, tal qual aquela que nos gerou na panspermia, na nebulosa, que se observa pelos observatórios astronômicos, nas supernovas que se formam constantemente nesse laboratório extraordinário do universo.
nós não acabaremos com os mundos. Quando Jesus chegou nas proximidades do sistema solar, ou já estando nela, busca exatamente na nebulosa que se forma na primeira performance da arquitetura geológica do planeta Terra. Ele Jesus, 4,5 bilhões de anos, pelo menos, como espírito puro. Em que mundos este espírito viveu? Quantas jornadas ele transitou? Quantos mundos se acabaram? E a sua alma humana se faz encarnada entre nós. Porque o tipo de humanidade, diz o codificador, existe basicamente em todos os planos do mundo. Porque antes de tudo ela não é um biótipo, ela não é o corpo próprio para o tipo de encarnação no planeta Terra, que é muito grosseiro. Um planeta que foi erigido à categoria de expiação e provas, saindo da tribo primitiva, pela palavra amor dita por Jesus. Os tipos humanos variam enquanto equipamento fisiológico, mas o espírito humano desencarnado é o mesmo em todos os pontos, e sobrevive a todas as eras glaciais, a todas as destruições cosmológicas. Quando observamos uma estrela que se apagou há milhares de anos, é porque nós necessitamos de milhares de anos para perceber que ela não está mais lá, e não temos tempo para tanto. Nesse momento em que os estudos são feitos dos acontecimentos planetários, em que se descobriu definitivamente que a Atlântida de Antúlio de Marretel, a Lemúria, continentes submergidos por ocasião de um movimento sísmico planetário, talvez esse que desverticalizou o eixo, em que os mares cobriram o centro do Oceano Atlântico, onde estava o continente perdido, e nos trouxe outras ilhas continentais, a América, a Europa, a Antártida, o Polo Norte, que se tornou o Polo Norte com gelo, exatamente em razão desta força telúrica de movimento. E passamos a entender que as calopas polares são exatamente o congelar das águas em grande quantidade. Uma parte pequena nas nuvens, outra parte na formação dos nossos corpos, que ocupa quase 80% de água, e de grande parte dos corpos da biologia humana, quase todos eles majoritários em água, e que se não fosse toda essa estrutura, provavelmente haveria água de sobra, e nós não teríamos nem fração de terra, porque as porções de terra na superfície são muito menores que as porções de mares. Basta vermos o planeta, o globo, e nos damos conta que depois da era industrial, com um grau a mais de temperatura, a ruptura de uma grande parte na camada de ozônio, um buraco, e a resistência em se adaptar ao acordo do clima da nação americana, que recebe os furacões, ainda na semana atrasada, e o ser humano ainda galopando os cavalos do apocalipse, quando não está na dominação, na aparência da brancura de ser bom, como os falsos profetas, como os falsos políticos, está no cavalo da guerra, desta guerra que, segundo Pietro Baldi, não deixará sobreviventes se consumar, e que não vai se consumar, porque para destruir o planeta são necessários todos os artefatos atômicos do Pentágono, com aqueles que se encontram na Rússia, a extinta Rússia, ainda Rússia, nestas nações que vão se formando, porque há uma injunção de nações sobre nação, e os países fazem os embargos econômicos, as quebras de pactos internacionais, e uma nação não consegue sobreviver, antes mesmo de eclodir a guerra, morrerá a fome, porque está no comando o Salvador da pátria brasileira, que nos prometeu ser o coração do mundo. Mas ele veio salvar só o Brasil,
como uma tribo, como Israel só queria que Israel fosse salva, porque o mundo inteiro era infiel? Não. Porque talvez se os mares invadirem a Europa, o platô da parte inferior da América, onde nos situamos como nação, o Brasil, está bem alto do nível do mar, mas as nossas praias seriam invadidas. Mas tudo isso é uma suposição. Há quem diga que será em 2019, não será em 2019, porque ainda no mês que vem, nós perceberemos a mudança na performance, e algum artefato que for bombardear o adversário não terá proeminência, porque outros tantos se voltarão contra um ou contra dois. O mundo já adquiriu alguma maioridade, nós já podemos falar em geopolítica em comunidades de nações. Prezados irmãos, nos encontramos aqui para compreender que não existe mística, que não existe uma proposta de finalização de era. Isso decorre exatamente do psiquismo humano, que tem a necessidade de se autopunir ou de se punir. Nós carregamos ainda o pecado de Adão e Eva, porque comemos o fruto da maçã, como se a humanidade pudesse existir se não houvesse coabitação no campo genésico para a procriação. Estamos aqui porque ainda não conseguimos nos perdoar, nos libertar e compreender a finalidade da nossa existência na terra. Nós somos assim como degredados dos paraísos distantes de Capela, quando viemos de lá, e a grande maior parte já retornou àquele plano do sistema do cocheiro que nos emprestou francas civilizações nos últimos 50 mil anos, 40 mil anos. Estamos aqui aguardando a miscigenação de espíritos, que são humanidade como nós, egressos de Alcione, porque sempre que acontece esta prévia de equinócio astrológico, em que um sistema se aproxima do outro, nós temos as migrações de espíritos, e que parece tão absurdo dizer isso na Terra, onde a ignorância dos exames do mundo não permitem vasculhar, senão pela voz dos espíritos, que vêm do país da morte nos falar sobre a vida. Nos situamos aqui para nos corrigir dos nossos defeitos morais, porque também nós, ao apearmos na cavalgadura da vida, depois que galgamos uma certa independência, quando saímos do ninho doméstico, os filhos, achamos que somos as pessoas mais poderosas do mundo, a juventude em flor, a formatura, a conquista do empreendimento, as condições materiais de independência, e se nos derem poder e riqueza, aí nós pisamos todos os territórios da terra, folgadamente tripudiando com o cavalo branco da dominação. É da alma humana esta sede de poder, mas é da alma humana também que o poder traga os combates. No Brasil, o cavalo negro andou passando por aqui com a crise econômica, depois dessa crise política que atravessamos a caminho da depuração, e descobrimos que não era o fim da nação, porque os aparelhos da terra, como dizia um pensador, já podem gravar o sentimento humano, guardado na mente, é transbordado, entretanto, na praça pública, que é a nossa televisão. E Jesus dizia textualmente: nada que se faz nos gabinetes às ocultas não deixará de vir à praça pública. Apeado do cavalo negro, da pobreza, da crise econômica, as injunções da nação, a consciência da estrutura de formação do país onde habitamos, a mente do povo, as estruturas de justiça, não permitirá que este cavaleiro continue voltando e sendo apeado nos chãos da nossa pátria. Mas nós somos assim,
O mundo é assim. Quando alguém supôs poder dominar o outro, porque a tribo americana também invocou Deus para combater contra o mal. O mesmo mal que atacou as Torres Gêmeas em nome de Deus, de Alá. E por isso nós não temos os problemas de lá aqui, porque neste setor o nosso cavalo já passou de passagem. A última vez que ele passou por aqui foi na Guerra do Paraguai, onde trouxemos dela grande karma pela destruição que o Brasil fez contra aquela nação, por ocasião do reinado de Dom Pedro II. Dom Pedro I. Prezados irmãos, também somos nós, para terminar, que viajamos no camarote cômodo da ilusão, da fantasia em busca de coisa nenhuma, apeados na besta amarela das sensações, que nos traz a doença. Como dizia Buda, todo prazer fácil será arrematado em tragédia, e naturalmente ele nos traz a dor. Ou como Paulo apóstolo, ao fazer uma expedição de poucos companheiros, na direção de Corinto, na Grécia, é advertido de não seguir, porque as suas palavras não seriam recebidas por aquele povo acostumado à bestialidade apocalíptica. Se entregava à devassidão, e eram herdeiros de pandemias e de doenças muito graves nesse setor, dos costumes, dos maus costumes. E ele diz: devo ir a Corinto, porque onde existe o crime, a maldade, o pecado, na linguagem bíblica, naturalmente existirá o remorso, porque o remorso é filho do crime. Ele é o primeiro parto que a consciência põe em delivrance, dá à luz mais cedo ou mais tarde. Ninguém consegue fugir do juiz implacável da consciência, onde está escrita a lei de Deus. Não procuremos punição no juízo final. Não aguardemos que Jesus desça dentre as nuvens, embora nós desejássemos tanto que ele viesse numa aparição extraordinária, e nós pudéssemos assistir um séquito de anjos tocando trombetas, e ele levitando, descendo lentamente até a cabeça do Jardim das Oliveiras, do monte do Jardim das Oliveiras, com a certeza que ele não poderia ressuscitar todos os mortos no dia do juízo final na carne. Ele poderia ressuscitar um colegiado de espíritos ao longo de 70 mil anos de encarnações e reencarnações do planeta, porque todos são humanos, merecerão a ressurreição do Espírito. Não aguardemos que este Jesus venha mandar uns para a direita e outros para a esquerda depois do grande julgamento, separando os cabritos das ovelhas, porque esta linguagem é simbólica do divino pastor. Somos nós que nos separaremos como o joio do trigo no dia do juízo que se dá dentro do tribunal implacável da consciência, porque Deus não nos pune, nunca nos puniu, não nos mandará para os infernos, para as geenas, nem nos dará o céu da perfeição prometido pelos falsos profetas, com todo respeito. É histórica a referência, repetitiva. Este Deus que não nos pune é também o Deus que não nos perdoa. Mas será que eu estou dizendo algo inconveniente ao terminar a exposição? Se Jesus diz que nós deveremos perdoar o nosso próximo 70 vezes, 7 vezes, para que Deus nos perdoe, é porque Deus nos perdoa através do bloco da consciência, onde está o chip da memória divina com a sua lei. Ele fez a lei, eu cumpro a lei, me quito com a lei que ele fez, e portanto foi ele quem me perdoou. Mas nessa perspectiva, não um Deus de barbas longas no homem velho, com uma tabuinha nas mãos anotando as faltas, e lhe chamando com o libelo acusatório e uma sentença final no dia do julgamento. Somos nós próprios que sairemos da objetividade física e retornaremos à pátria da morte, lá de onde viemos, através das câmaras de reencarnação. Estaremos no umbral
a luz se acendeu, o tempo terminou, é o fechamento do meu ciclo, e no umbral eu estarei com gente parecida comigo. Foi Deus que me mandou para lá? Alguém desencarnou dentro das atrocidades do cavaleiro amarelo, da dissolução e da doença. Alguém desencarnou numa condição de dependente químico. Outro que começa a beber quinta, sexta-feira e vai até domingo. Outro que tem o hábito de praticar coisas que não teria coragem de fazer às claras porque teria vergonha. Ao desencarnar, Deus vai levá-lo para onde? Deus não vai levá-lo para lugar nenhum, porque Deus já trouxe ele para cá. Ele vai para o lugar que Deus fez para todos aqueles que se encontram como ele. Ele vai encontrar a turma do umbral. Como é que ele pode subir para o céu? Se ele gosta é daquilo, e aquilo é o que mais tem na superfície imediata da primeira esfera, desta estação de passagem narrada por André Luiz. Sou eu que me candidatarei a uma escola depois, a um lugar de tratamento, como fez André Luiz, ou 8 anos depois, como fez Camilo Castelo Branco, na sua passagem pelo Vale dos Suicidas. Eu entrarei no plano espiritual tal qual sou, e Deus não conseguirá te levar para o território dos anjos, porque você vai atrapalhar lá. Você não é anjo, você terá que evoluir. Nós teremos que evoluir. Muita paz. Queridos irmãos, vamos todos agora fechar os nossos olhos e na câmara secreta do nosso íntimo elevarmos o pensamento até Deus, onde encontraremos a paz e a tranquilidade para as nossas almas. Senhor, após a palestra de hoje, sentimos-nos privilegiados por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua mensagem que tanto nos inspira os sentimentos mais elevados. E assim, com o coração inundado do bálsamo de luz, manifestamos a Ti o desejo de sermos conhecedores de nós mesmos. Mas para isso, clamamos que derrame sobre nós os fluidos sublimes, capazes de elucidar os enigmas mais profundos do nosso ser, possibilitando-nos entrar em contato com a parte de nós que ainda se faz oculta aos nossos sentidos. Certos de que, pela sua misericórdia, receberemos o auxílio desejado, agradecemos o seu gesto de infinita bondade a nos envolver e a nos impulsionar para seus braços acolhedores que nos aguardam na eternidade. Que assim seja.